Bem, vamos começar aqui o nosso encontro, né? Atendendo o pedido de alguns jornalistas, nós formatamos esse encontro aqui para discutir alguns aspectos da legislação eleitoral nessas eleições do ano de 2014, né? E o primeiro tópico que eu gostaria de estar discutindo é relacionado às convenções partidárias, né? Depois a gente passa para registro de candidatura e fala um pouco também sobre a questão da propaganda eleitoral. Como vocês sabem, né, as convenções partidárias elas são realizadas, né, todo um período eleitoral, de 10 a 30 de junho, né? Sendo que nas próximas eleições, devido à alteração que foi aprovada em dezembro, essas convenções vão ser realizadas no período de 12 a 30. Houve uma pequena alteração aí, diminuiu dois dias, né? Em vez de nós termos 20 dias, nós vamos ter 18 dias para os partidos realizarem essas convenções partidárias. As coligações partidárias, né, nós estamos agora, acabamos de, né, processo dia 30, né, onde foi feito, na realidade, todas as convenções partidárias, e essas, né, na prática, como é que funciona? Os partidos, geralmente, eles ou já escolhem, né, se vão coligar ou não nas suas convenções, mas geralmente nas suas convenções eles só escolhem os pré-candidatos, os candidatos, melhor dizendo, né? A deputado estadual, federal, governador, senador. E delegam à comissão executiva poderes para que possa fechar, na realidade, esses acordos. Então, embora o prazo seja dia 30 é o prazo para realizar convenções. O prazo para se fechar os acordos vai até o dia 5 de julho, né? Que é, nesse caso, sábado. Então, pode ser feita até uma ata, depois é feita a ata, para que seja feita essa coligação, né? Então, a legislação eleitoral, embora fale que é dia 30, como esses poderes são delegados à executiva, é permitido que essa executiva não só feche as coligações, mas como também promova a escolha de candidatos, complemente, no caso também, os candidatos que faltarem, né? Se extrapolar o número de candidatos da coligação, também pode efetuar os cortes. Então, basicamente, nesse momento aqui que a gente está atravessando, é assim que funciona na prática essas decisões, né? Como é que funciona a questão da coligação, né? Na prática, né, para trabalhar melhor para vocês entenderem, vamos trabalhar com o seguinte exemplo, né? Uma coligação majoritária de governador, né, composta por 6 partidos, né? Qual seria o entendimento sobre a questão de senador, né? Nós teríamos aí uma coligação majoritária única, né, de governador e de senador. Essa coligação não pode lançar 2 senadores, fazer 2 coligações, né, para Senado. O que pode ocorrer é que um dos partidos pode deixar de se coligar com os demais e lançar isoladamente um senador. Então, por exemplo, se tiver 6 partidos, os 5 primeiros, né, A, B, C, D, E, fazem a coligação para o Senado, e o F pode lançar um candidato a senador isoladamente, né? Então, mas isso na prática tem sido pouco difundido, né? Os partidos, na realidade, têm feito coligação únicas, têm repetido essas coligações. Às vezes, pode acontecer também o partido fechar a aliança para o governo e não fechar para o Senado, né? Com relação a aliança, as coligações para deputado, as proporcionais, o que pode ser feito? A legislação eleitoral permite que você faça aí, né, os partidos que compõem, né, vamos supor aqui no caso 6 partidos que compõem a aliança para governador, eles podem se coligar entre si, fazer, por exemplo, 2
duas coligações, né, de 3 partidos, podem fazer 3 coligações de 2, ou podem individualmente coligar, né? Nenhum partido que esteja coligado em outra coligação para governador, você não tem como, por exemplo, se coligar para um governo B e entrar numa coligação de deputado que está ligado ao governador A, entendeu? Só é admissível a coligação de um partido que não está, desde que esse partido não esteja coligado. Vamos supor aqui que nós tenhamos esses 6 partidos, A, B, C, D, E e F. Seria permitido um partido Z filiar, se coligar a esses partidos para deputado estadual ou federal, desde que esse partido Z não esteja apoiando outro candidato a governador, né? Então, se ele, né, decidir que não vai apoiar ninguém para governador, ele pode se coligar com quem ele quiser. Na prática, isso não é muito comum, porque os partidos dificilmente deixam de se posicionar no campo majoritário. Isso por causa do tempo de televisão, né? Então, dificilmente isso ocorreria. Mas, legalmente, isso seria possível de acontecer, entendeu? Uma questão muito importante, né, que houve uma alteração na legislação, é com relação à candidatura, né, a candidatura mínima de um dos sexos. A gente fala sempre feminina, né, porque geralmente o número de candidatos femininos geralmente é menor do que o masculino. Antes de 2009, né, o que acontecia? A legislação falava o seguinte, que deveria reservar no mínimo 30%. Então, a partir de 2009, o termo passou a ser preencherá. Então, o que isso ocasionou? Na prática, em 2009, isso não foi muito cobrado aqui no nosso estado, não, mas outros estados cobraram e a Justiça determinou que os partidos complementassem as vagas femininas, né? Vamos supor, se houvesse, no caso, 10 candidatos em uma coligação, antigamente, né, dessas 10 vagas, 30% dessas vagas, 3, deveriam ser preenchidas por mulheres. Se não fosse preenchido por mulheres, essas vagas não podiam ser preenchidas por homens. Atualmente, como é que funciona? Essas 3 vagas, elas são obrigatoriamente preenchidas. Se não preencher as vagas, o pedido de registro pode ser indeferido. Então, é obrigatório. Então, nas últimas eleições de 2012, os partidos preencheram essas vagas. Aí você vai me perguntar, como é que funciona essa questão? E se o partido não tiver esses candidatos? Aconteceu de muitos partidos lançarem candidatos laranja, candidatas que não iriam disputar o pleito, né? Isso, e o Ministério Público municiou, fiscalizou essa questão, melhor dizendo, né? Fiscalizou essa questão e, inclusive, agora tem notificado os partidos, porque descobriram, por exemplo, que no Rio de Janeiro houve mais ou menos mais de 300 mulheres que foram candidatas, que eram servidoras públicas e não tiveram nenhum voto. Então, elas pegaram essa licença, ficaram em casa, sem trabalhar, e então o Ministério Público está entrando com ação de improbidade para que elas devolvam todo o recurso que foi recebido. Ficou esse tempo sem trabalhar e sem fazer campanha. A legislação permite, né, essa licença de 3 meses para o servidor efetivo. O comissionado tem que pedir exoneração. O servidor contratado, o comissionado tem que pedir demissão do serviço. Exoneração, melhor dizendo. O servidor efetivo não, tem direito a essa licença remunerada. Então, o Ministério Público fiscalizou. Aí, o que acontece? Tudo bem. Então, como é que funciona? Preencheu as vagas, é protocolado o pedido de registro de candidatura e demora, no máximo, 30 dias, é homologado isso na Justiça Eleitoral. Homologou, transitou em julgado. O que aconteceu nas últimas eleições? Muitos partidos, depois que homologou, desistiram. Essas mulheres desistiram da candidatura. Desistiram da candidatura, né? Outras não desistiram e não tiveram votos, né? E o partido não substituiu. Aí o que aconteceu? O Ministério Público entrou com ação,
caso concreto que aconteceu aqui no Estado, né, em outros estados também, mas aqui aconteceu até em Vila Velha, né, um caso concreto. O Ministério Público queria vaga de 2 vereadores de um partido, que esse partido, todas as mulheres, praticamente todas, haviam desistido depois da homologação do pedido, alegando que houve fraude no processo eleitoral. Né? Esse processo foi julgado, eu tive até a oportunidade na época de fazer a defesa, foi julgado, e foi julgado improcedente, porque o TRE entendeu que aquele conceito de fraude, né, para se caçar o diploma, não abrangia esse tipo de fraude, e sim a fraude do candidato que foi eleito. Em resumo, hoje não existe um mecanismo jurídico para se coibir essa conduta. Ou seja, é uma norma que foi implementada, que se ela não for cumprida, quer dizer, não for cumprida assim, entre aspas, né, porque eles lançam o candidato laranja, e a Justiça, em tese, não teria mecanismo para punir o partido ou o candidato que seja eleito por essa coligação. Mas o maior prejudicado, entendo eu, que é o próprio partido, né, porque no momento que ele não incentiva as mulheres a participar do processo eleitoral, eles também estão perdendo, né, porque todo voto, né, para a legenda, ele é importante. Às vezes, por causa de um voto, às vezes um partido deixa de fazer um vereador, por exemplo. Então, analisando esse caso concreto, é uma questão que foge um pouco, né, da justiça eleitoral. Né? Os partidos têm burlado essa legislação, isso tem sido questionado, e até agora a justiça eleitoral não se posicionou, não encontrou, digamos assim, um remédio jurídico para coibir esse tipo de conduta. Então, espero que nas próximas eleições os partidos se empenhem para que lancem cada vez mais a candidatura, promova a candidatura do sexo feminino. Né? Questão de números de vagas. Como vocês acompanharam aí, ficou essa discussão jurídica. O Supremo, semana passada, decidiu e ficou para definir a questão da modulação dos efeitos da decisão, se valeria já para essa eleição ou não. Né? Então, o Supremo diz que quem fixa essas vagas, o número de vagas, é o TSE. E o TSE dessa semana também bateu o martelo que aqui no Estado não vai haver alteração. Então, vai ficar 10 federais e 30 estaduais. Como é que é o cálculo dessas vagas de deputado estadual e federal? Na prática, nós temos 2 regras. Uma, para o Estado que tenha mais de 20 deputados federais, que não é o nosso caso, né? Em um partido isolado, então, ele lança 150%, né, se ele vier isolado. Se tiver 20, ele vai lançar 30 vagas, pode lançar 30. E se for coligado, se houver 20 deputados federais, ele poderia lançar até 40 federais. A segunda regra é que se aplica a gente, que seria os estados que tenham até 20 deputados federais. Né? Então, como é que funciona essa regra? No nosso estado aqui, nós temos aqui, se o partido vier isolado, né, são 10 vagas para federal, isolado ele pode lançar 20, coligado ele pode lançar 300%, pode coligar 30 federal. São 30 estaduais, coligado, se ele vier isolado, ele pode lançar 60, e se vier coligado, qualquer coligação, independe do número de partidos, pode ter 2 partidos ou 10 partidos, seria 300%, daria 90 vagas. 90 vagas para a candidatura de deputado estadual. Né? Então, essa nós enquadramos aqui na segunda regra da legislação eleitoral. Como eu via, nós estamos falando ainda de questão de coligação, o surgimento da coligação ela se dá na prática, né, no registro da candidatura, ou quando se fecha essa ata de coligação. Os partidos deixam de existir. É como se formasse um único partido. E esses partidos não podem demandar juridicamente e nem podem ser demandados judicialmente. Só a coligação que pode, né, demandar judicialmente depois que é fechada essa coligação. E essa coligação ela persiste até no caso, a diplomação dos eleitos, que ocorre isso no mês de dezembro. Né? Então, nesse período, o partido, some a figura do partido político, prevalece a figura da coligação para efeitos legais. Né? Questão de nome de coligação, a legislação eleitoral, ela faz algumas restrições às coligações, em nome de coligação.
ela não pode fazer referência ao nome do candidato nem ao número, né? O candidato é governador João, então, coligação João alguma coisa, não pode. Eles entendem que isso aí seria uma forma de estar promovendo a candidatura e poderia causar o desequilíbrio do pleito, né? Quanto à relação à coligação, elas majoritárias, na propaganda, deve conter todos os partidos políticos que integram a propaganda, né? Então, nós teríamos aí, se forem 10 partidos políticos, eles colocam o nome da coligação e colocam o partido A, B, C, D, né, até completar. Na propaganda da proporcional para deputado, ele só coloca o nome da coligação e o nome de um partido só, que é o partido dele. Não precisa incluir o nome de todos os partidos na propaganda. Nesse período pré-convenção, a gente sempre acompanha aí a questão de prévias eleitorais e convenções eleitorais. São questões distintas, né? Na verdade, a prévia eleitoral ela é realizada para dar um norte ao partido se posicionar sobre escolhas de candidatos. Não é muito comum. Essa eleição agora, praticamente não tivemos. Eu lembro de uma eleição de 2008, da Serra, onde havia 2 candidatos, que era o Vidigal e o Aldifas queria ser candidato. Então, o Vidigal convocou uma prévia eleitoral para que fosse decidido quem seria o candidato. Isso foi em março, né, por aí. Só que a prévia eleitoral ela não tem valor jurídico. A decisão que o partido tomar na prévia eleitoral, ela tem que ser homologada na convenção do partido, né? Então, não tem valor jurídico nenhum. Aquilo ali serve apenas para, né, um fator político e o partido se posicionar até perante os outros partidos. Ultrapassada, né, as convenções, a gente passa agora para a segunda parte, que vai ser no sábado, agora dia 5, que seria o registro das candidaturas. Então, o partido tem até todo dia 5 de julho, é uma data fixa, para que registre até às 18 horas, requeira junto à Justiça Eleitoral o registro da coligação e o registro, né, em anexo de todos os seus candidatos. Se o partido não requerer, né, deixar de incluir o nome de algum candidato, o que acontece? A Justiça Eleitoral, depois que recebe o material, ela publica o edital. E a pessoa tem 48 horas para requerer o registro, incluir o nome dela, que foi esquecido. Muito comum também nas eleições municipais, de os partidos perderem, né, chegar atrasado no cartório eleitoral, né? E é isso, o partido chegou dia 5, não conseguiu fazer o registro. Não tem importância, não. Nesse caso, nas 48 horas seguintes, todos os candidatos têm que protocolar o seu pedido individual. Aí ele é aceito, né? Então, a coligação ela é formada de qualquer forma aí. E aí, o processo segue naturalmente. Então, esse prazo do dia 5, se for perdido, os candidatos têm como, digamos assim, consertar esse erro do partido. Tá? Feito o registro de candidatura, público edital, aí começa a correr o prazo para as impugnações do registro de candidatura, né? E esse ano nós devemos ter um grande número de impugnações. Então, o Ministério Público ou os partidos, coligações, podem impugnar. O cidadão comum não pode impugnar, mas ele pode dar notícia de inexigibilidade ou qualquer irregularidade. Se o cidadão souber de algum candidato que tem alguma irregularidade, ele pode peticionar no processo comum mesmo, avisando o juiz, formalizando e avisando. Se não houver o registro de candidatura, a impugnação, não quer dizer que o pedido vai ser aceito. Mesmo assim, o juiz tem toda a autonomia para ver se que o candidato atende todas as condições, né? Aí você vai ver toda a documentação, as certidões que são exigidas, o nível de escolaridade, comprovante de escolaridade, a idade mínima, todas essas condições são avaliadas. Então, mesmo que sua candidatura não seja impugnada, não quer dizer que ela vai ser aceita, né? Então, havendo essa impugnação, né, abre-se o prazo de 7 dias, na realidade, para que
os candidatos apresentem as suas defesas. O que geralmente é questionado nessas impugnações? Né? Ausência de quitação eleitoral. Primeiro ponto. Essa ausência de quitação eleitoral já se dá por quê? Ela se dá principalmente por multas eleitorais inscritas e não pagas ou parceladas, ou por ausência de prestação de contas, nas eleições. Engraçado, se o candidato prestar contas e as contas dele forem rejeitadas, em tese não há problema algum, né? Mas se ele não prestar contas, ele fica sem certidão de quitação eleitoral até que ele preste contas, ou se prestar contas atrasado, ele vai ficar durante 4 anos também sem receber essa certidão de quitação eleitoral, até o próximo pleito. Então, nós temos candidatos nessas eleições que não vão poder ser candidatos porque deixaram de prestar contas na eleição de 2010 e 2012. E alguns que renunciam, todo mundo, deixar claro aqui, que todo mundo tem que prestar contas, até aqueles que renunciam. Se a pessoa requereu o registro, né, um mês depois renunciou, não fez campanha, não gastou nada, mesmo assim, ela é obrigada a prestar contas. Então, nós temos casos aí de pessoas que esqueceram de prestar contas porque achavam que não era necessário, porque não houve gastos. Teve gente que nem abriu contas, né, para serem prestadas. Nem abriu contas para fazer movimentação de campanha. Então, um dos principais pontos serão esses. Ausência de quitação eleitoral, falta de pagamento de multa ou prestação de contas que não foram prestadas. Na aplicação da lei da ficha limpa, 2 pontos, entendo eu, que serão analisados, assim, que incidirão as maiores ações, né, a maioria das ações. A primeira está relacionada às ações de improbidade. Não é toda condenação de improbidade que impede um candidato de registrar a sua candidatura. Não é? Mas, depois eu volto aqui. Não seria toda prestação, mas só nas condenações de improbidade, onde houver a condenação, né, da perda dos direitos políticos, né, a suspensão dos direitos políticos. Então, às vezes, a pessoa era condenada em improbidade a uma multa ou a ressarcir algum valor que foi gasto indevido. Mas, se não houver essa penalidade, não se aplicaria no caso da sanção, não haveria essa restrição. A outra questão, ela diz respeito à análise do Tribunal de Contas. E aí vocês viram aí nos jornais da semana algumas listas. Lista do TCU, lista do próprio Tribunal de Contas e lista do Ministério Público, né, de Contas, Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas. Pois bem, nessas análises, o que acontece? Você viu que lá teriam 2 listas, né? Uma lista do Tribunal de Contas e uma lista do Ministério Público de Contas. Mas por que essa divergência? É porque, às vezes, o Tribunal de Contas entende que o candidato, né, ou que o agente político ali, prefeito, vereador, ele, né, saneou o processo. Vamos supor que há uma conduta sendo questionada e ele foi apenado com um pagamento de multa, por exemplo, por má gestão do dinheiro público, enfim. Ele pagando essa multa, o Tribunal de Contas dá o saneamento do processo, entende aquele processo como regular. Só que para o TSE, o pagamento da multa, nem o ressarcimento do gasto indevido, ele retira a inegibilidade. Então, aí que está o problema. Então, não adianta você devolver o dinheiro, não adianta você pagar a multa. Se houve algum ilícito e ficar caracterizado esse ilícito, haverá sim a sanção aí no caso de inegibilidade, incidirá a inegibilidade. Então, esse é o problema que tem que ser auferido. Então, a legislação, né, ela trouxe uma redação um pouco diferente. Ela trouxe o seguinte, né, os que tiverem as contas relativas ao exercício
de cargos ou função públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que realizarem nos 8 anos seguintes. Tá? Então, na realidade, o que nós temos aqui? Uma sanção de 8 anos a partir do julgamento, né, da decisão definitiva do Tribunal de Contas. Só que aqui houve uma inovação, e a lei da ficha limpa, ela introduziu isso aqui, por ato doloso de improbidade administrativa. Né? Então, eu citei alguns exemplos aqui, por exemplo, omissão no dever de prestar contas relativa a recursos provenientes de convênio. Para o TSE, isso aqui configura ato doloso de improbidade administrativa. Não, a omissão de prestação de contas no dever, né, não configura ato de improbidade administrativa. Então, se apenas houve omissão, mas não houve prejuízo, na realidade, como não houve prejuízo, só houve, né, uma omissão na prestação de contas que depois ela foi regularizada, essa omissão por si só não causaria inegibilidade do candidato. Tá? A questão do dolo, né? Dolo genérico e dolo específico. No mesmo sentido, né, o TSE tem se manifestado assim. Não se exige o dolo específico, bastando para tal o dolo genérico ou eventual, que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais e legais. Então, se ele violou a legislação, não vai se discutir se ele teve a intenção ou não de causar prejuízo. A simples violação da lei de licitação, por exemplo, já ensejaria a inegibilidade. Então, não haveria que ter aquela intenção. E quando a gente fala em dolo, a gente sempre tem em mente a intenção deliberada em causar prejuízo ao erário. E a Justiça Eleitoral, como a lei não fala nada, optou por aplicar um dolo que exige uma abrangência maior do que um dolo específico, na realidade. Então, esses são os pontos principais que serão analisados relacionados à lei da ficha limpa. Existem outras questões, né, mas elas praticamente representam muito pouco das impugnações na prática. Então, basicamente, nós teremos aí as impugnações com base em ausência de quitação eleitoral, as questões relacionadas ao Tribunal de Contas, e não adianta o Tribunal de Contas, né, dizer que não existe ato de improbidade, não. A Justiça Eleitoral, ela requisita a cópia do processo e ela tem autonomia para enquadrar aquela conduta como sendo ato de improbidade ou não. Então, nas últimas eleições, havia vários candidatos que estavam com uma certidão, né, do Tribunal de Contas, atestando que não havia qualquer irregularidade, que, né, não havia qualquer penalidade, que não havia o ato de improbidade administrativa, que as contas estavam regulares. E a maioria das pessoas que foram indeferidos, principalmente os presidentes de Câmara, eles foram indeferidos mesmo com essa certidão, porque o tribunal analisou o caso concreto. Há uma diferenciação aqui entre prefeito, né, e os demais gestores. Os prefeitos, quem analisa a conta do prefeito é a Câmara de Vereador. Então, o Tribunal de Contas dá apenas um parecer e é encaminhada para aqui. Se o Tribunal de Contas opinar pela rejeição das contas, ela é encaminhada para a Câmara e, enquanto a Câmara não se manifestar, não há de se falar em inegibilidade, mesmo com parecer. Havia uma discussão nas últimas eleições, se existe casos aí que, às vezes, a Câmara demora 5, 6 anos para analisar as contas. E aí o Ministério Público questionou, queria que prevalecesse, no caso de omissão da Câmara, o parecer do Tribunal de Contas. E o TSE disse que não, você não pode punir ninguém por omissão de terceiro.
Se a Câmara tem essa obrigação e não cumpriu essa obrigação, o prefeito não pode ser apenado. Então, somente se as contas forem rejeitadas na Câmara de Vereadores, que aí vai surgir a inexigibilidade por rejeição de contas do vereador não, do prefeito. O presidente de Câmara de Vereadores, presidente da Assembleia, e os demais ordenadores de despesa, não. Quem julga as contas dele é o próprio Tribunal de Contas. Então, prevalece o parecer do Tribunal de Contas. Essa é uma diferenciação, né, nessa análise das questões. Então, principalmente, né, aqui com as descentralizações que ocorreram, né, os prefeitos quase não assinam, eles descentralizaram para os secretários, então tem tirado também muita responsabilidade dele. O pagamento da multa ou o ressarcimento não tiram entrariam a pessoa dentro da lei da ficha limpa. Essa análise do Tribunal de Contas é baseada em qual tribunal? Você que não quer usar, né? Ela precisa de microfone para estar gravando aqui. Ele pediu para você repetir a pergunta. Porque está ao vivo, né? Ele não avisou aqui. Desculpa. Eu também não sabia, não. O Ministério Público de Contas e a Justiça Eleitoral consideram o candidato enquadrado na lei da ficha limpa, mesmo ele pagando a multa ou ressarcindo. O Tribunal de Contas exclui isso. É com base em quem? Assim, ele analisa isso com base em qual decisão? Respaldado em quem? Ele tem essa autonomia, né, porque a decisão dele é de caráter administrativo, interna. Ele pode ter esse entendimento, mas não exclui, isso que eu estou te falando, né, o Tribunal de Contas pode entender que o processo foi regularizado, que não existe ato de improbidade administrativa, né, ato doloso de improbidade administrativa, mas quem dá a palavra final nesses casos tem sido a Justiça Eleitoral. Ele pode ter esse entendimento, ele tem essa autonomia no campo administrativo do tribunal, entendeu? Até porque, se ele entendesse de forma diferente, ele deveria encaminhar ao Ministério Público, até para propor as ações. Mas, independente do posicionamento dele, o próprio Tribunal de Contas, né, do próprio tribunal que funciona junto ao Tribunal de Contas, ele faz essa análise e encaminha para que haja essas ações de improbidade. Mas, como eu disse, nós também não podemos impedir que o Tribunal de Contas, a Justiça Eleitoral não pode impedir que o Tribunal de Contas faça essa análise, né? Mas quem dá a palavra final sobre essas questões é sempre a Justiça Eleitoral. Sobre esse tema, sobre essas questões que nós abordamos de convenção, né, de registro de candidatura, haveria mais alguma dúvida por parte de vocês? A gente pode passar para a propaganda. Microfone para ele aqui, para a gente ver. Tem aqui, doutor. Tem. Ok. Desculpa. Bom dia. Bom dia. Queria agradecer a oportunidade e fazer duas perguntas. Ainda em relação aos prazos de impugnação, foi relatado ali o prazo de 5 dias, inicialmente o prazo de 5 dias, mas o prazo para a liberação desses registros, existe um prazo determinado? Existe. A Justiça Eleitoral ela divulga um calendário, mas esse calendário, na realidade, é só para ela se organizar. Nada impede que esse processo seja julgado após essas datas. Então, ela tem um prazo, eu não lembro de cabeça, só ver no calendário, em agosto é o prazo do TRE e do TSE até as eleições. Entendeu? A meta deles seria isso, está com tudo julgado até as eleições. Eles não conseguem, né? O TSE não consegue julgar tudo, mas julga grande parte desses processos. Mas se for julgado depois, não tem problema não. É só para dar um norte dentro dentro do procedimento. Mas geralmente os tribunais eles cumprem esse prazo, o TRE, né?
É em agosto, eu não sei se é 15, 20, tem que ver no calendário eleitoral certinho aqui qual é a data. Mas isso não impede a emissão do CNPJ de campanha do candidato. Não. O que acontece? O questionamento, né, do registro de candidatura, a impugnação, não afeta em nada a vida do candidato. O candidato ele pode estar sem todas as certidões, pode estar com condenação, né? Mas ele tem o direito de fazer a campanha dele, de promover toda a sua campanha até o fim, participar do horário eleitoral, fazer, né, carreata, passeata, enfim. Ele tem toda essa liberdade. A Justiça Eleitoral não pode impedi-lo de fazer a sua campanha, entendeu? Isso aí vai ser analisado no final. Tá? Só no final. Só quando transitar em julgado, né, vamos supor que ele houve uma decisão e não recorreu. Aí ele tem que deixar de fazer a campanha, na realidade. Agora, no resto, não. Ele pode fazer por conta e risco do candidato. Ele assume esse risco. Se ele for, por exemplo, indeferido, ele vai recorrer, os votos dele não vão ser computados. E se depois da eleição for julgado o processo dele e a candidatura dele for deferida, esses votos são validados. Entendeu? Okay. Esses votos são validados. E por último, doutor, em relação a nomeações e exonerações, tanto por parte do governo, do Estado, ou das assembleias e câmaras de vereadores, tem alguma proibição, ou isso pode ocorrer normalmente ao longo do processo eleitoral, ou tem alguma diferença entre Câmara e assembleias e o governo do Estado? As eleições, as restrições estão nas condutas vedadas, né? Então, o que acontece? Elas atingem a circunscrição do pleito. Nós temos eleições agora estaduais e eleições federais. E nós temos as eleições municipais. Então, nessas eleições, essas condutas vedadas, algumas condutas vedadas, elas não atingem o município. Então, o município pode fazer propaganda, que o governo do Estado, o governo federal não vai poder a partir do dia 5, né? Pode fazer a demissão, né? Essas demissões, deixar bem claro, ela não é para o servidor comissionário, não existe essa estabilidade. O que é vedado é demitir o servidor efetivo, tá? Mas se o servidor efetivo, né, cometer alguma irregularidade, ele pode ser demitido com o devido processo. Abre-se o processo, ele pode ser demitido. O que não se quer é uma perseguição política, é uma decisão arbitrária do servidor efetivo. Mas o Estado, nessas eleições, por exemplo, pode demitir, né, ou contratar servidores comissionados. Entendeu? Mesmo ao longo do processo eleitoral, não existe não. A administração também não pode parar. Essa vedação é específica para o servidor efetivo, que na prática é muito difícil de ocorrer. Entendeu? Por exemplo, a restrição de concurso público. Só pode nomear, não pode nomear, a não ser que o concurso já esteja homologado. Se for homologado, antes do dia 5, poderia se fazer, senão só em janeiro. Entendeu? Então, quer dizer, algumas restrições, né? Outras restrições, como, por exemplo, o uso de servidor em campanha, aí mesmo não sendo na circunscrição do pleito, também não pode. Entendeu? O servidor municipal, embora a eleição seja estadual, ele não pode, em horário expediente, estar trabalhando para o deputado A, B, C ou D. Entendeu? Fazendo campanha, boca de urna e tal, enfim. Boca de urna não pode, nem hipótese alguma, né? Mas panfletagem, enfim, no horário expediente. Né? Está relacionado mais à conduta vedada. Então, superadas essas questões, então a gente vai passar agora para a gente falar sobre a questão da propaganda eleitoral e algumas alterações que devem ocorrer nas próximas eleições. Né? Como vocês acompanharam, a legislação, a mini-reforma, né, que foi aprovada a mini-reforma que foi aprovada em dezembro do ano passado, o TSE julgou semana passada, né, que não vai se aplicar nessas eleições. Quem teve a oportunidade de acompanhar o julgamento, que foi transmitido, né, pela internet e pela TV Justiça, viu que foram 4 votos a 3. O TSE inovou,
Porque naquela mini-reforma que ocorreu em 2006, ela foi aprovada em maio de 2006 e aplicou nas eleições de 2006. E lá tinha alteração na propaganda eleitoral, na prestação de contas e nos crimes eleitorais. O TSE sempre se manifestou dizendo o seguinte: propaganda eleitoral, crime eleitoral e prestação de contas não altera o processo eleitoral. Aí não haveria aquela vedação do artigo 16 da Constituição. Entendeu? Então, o TSE, por 4 votos a 3, e agora mudou de entendimento. Decidiu não aplicar. E foi engraçado que todos os 3 votos que votaram pela aplicação foram apresentados por escritos, né? Só que o presidente do TSE, ele até falou assim: olha, eu concordo com o ministro relator com essa tese, só que nossas resoluções já estão todas prontas, o tribunal vai entrar de recesso, já entrou, né? E não haveria tempo para a gente mudar essas resoluções. Ora, isso não é justificativa, né? Isso aí foi aprovado em dezembro. Essa consulta foi feita, estava concluída com o relator desde de fevereiro. E o TSE só botou no plenário em junho, né? E houve, né, algumas alterações que eu entendo que era benéfica para o processo eleitoral. E está deixando de ser aplicado, entendeu? Por uma omissão do próprio TSE. Então, vamos analisar aqui algumas questões muito importantes. A propaganda eleitoral começa no domingo, dia 6. É o marco inicial. Esse marco inicial, né, ele ocorre depois de do registro de candidatura, que é até dia 5 às 19 horas. O registro pode ser feito antes, tá? Se algum já houve até, por exemplo, candidatura a presidente da República, e já houve pedido de registro no TSE. O início é único, é dia 6. Agora, o término da propaganda vai variar com o tipo de propaganda, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, no dia da eleição. No dia da eleição, é permitido o quê? Aquela manifestação individual e silenciosa. Então, no dia da eleição, você pode usar aquele bandeiras, broche, adesivo, uma camisa que o pessoal bota, né, praguinha, adesivo, pode botar na camisa e votar. O que você não pode fazer é estar no meio da rua, balançando a bandeira, pedindo voto, abordando. Boca de urna, em hipótese alguma, nem negócio de 100, 200 metros do local de votação, isso não existe. Tá? A boca de urna não pode ser feita em local algum. Então, no domingo, pode ser feito essa manifestação. Outra questão que pode ser, outra propaganda que pode estar no domingo, é a propaganda no site do candidato, né? do candidato, do partido político, né, e da coligação. Então, essa propaganda não precisa ser retirada. Nas eleições passadas, né, em 2008, havia necessidade de retirar a propaganda no site. Agora não existe mais. Então, o candidato pode manter o seu site mesmo no dia das eleições. E as propagandas que já foram fixadas nos veículos, nas propriedades particulares. Alguns juízes pedem para retirar a propaganda perto dos locais de votação. Né? Não existe uma previsão legal para essa situação. Mas, geralmente, então, para não ser questionado, eles entendem que as pessoas colocam algumas propagandas perto do local de votação para fazer uma propaganda direcionada para o dia da votação. Então, essas propagandas que já foram fixadas anteriormente, em tese, elas não podem ser retiradas, devem ficar nos veículos, não é obrigatório retirar, e as placas, né? E os muros que foram pintados. No sábado seria o último dia para quê? Alto-falante e amplificadores de som, das 8 às 22 horas. É o último dia para quê? Para distribuição de material gráfico, né? Promoção de caminhada, carreata, passeata, carro de som que transite pela cidade, divulgando jingles e mensagem do candidato. O que não pode no sábado é o comício, né, propaganda no rádio e na televisão, já não pode mais, e a propaganda no jornal, propaganda escrita no jornal também não pode no sábado. Então, no sábado só pode essas carreatas que eles fazem, não pode parar e fazer um discurso, pedir voto, nada disso. Nenhum tipo de reunião.
Na sexta-feira é a vedação para quê? É o último dia para propaganda na imprensa escrita, né? Jornal e revista pode veicular só até sexta-feira, sábado e domingo não. Na quinta é o último dia para a propaganda eleitoral no rádio e na televisão e é o último dia para os comícios, reuniões públicas de um modo geral. Então, o comício nesse último dia, os comícios geralmente eles podem fazer de 8 a 24 horas. Mas nesse último dia você teria 2 horas a mais. Pode chegar até as 2 horas da manhã, da madrugada, no caso. Né? Propaganda em bem particular. Propaganda em bem particular, ela tem que ser espontânea e gratuita. O candidato não pode pagar para colocar a placa em residência, em muro. Né? Então, isso não pode ocorrer. Às vezes tem uma residência que tem um muro com um grande volume de veículo que passa, né? Então, o candidato não pode comprar aquele espaço ali de 4 metros quadrados e nem fixar uma placa nesse tamanho. Né? Lembrando, a propaganda ela só pode ser fixada até 4 metros quadrados. Entendeu? Conflito com código de postura. A propaganda também não pode violar o código de postura. Por exemplo, em Vitória e na Serra, existe a vedação de se fazer propaganda de pintar muro. Então, mesmo a legislação permitindo que o candidato pinte o muro de 4 metros quadrados, em Vitória e Vila Velha não é permitido. Vitória e na Serra não é permitido. Em Vila Velha é permitido, em Cariacica. Então, em tese, nós teríamos aí 2 regras, né? Uma para Vila Velha e outra para Vitória. Então, se houver uma lei proibindo, em Vila Velha, também deve ser observada essa restrição. Tá? Bens de uso comum. Bens de uso comum. O que seriam os bens de uso comum? Seriam aqueles bens de livre acesso. É o cinema, é o teatro, é a igreja, o supermercado, a padaria. É o bem que todo mundo entra, sai, né, a hora que quer, voltado mais para o comércio, né? E para as associações, de um modo em geral. Mesmo sendo bens privados, não é possível que haja propaganda eleitoral nesses bens. Tá? Então, cinema, clube, teatro, loja comercial, nenhum tipo de loja pode ter nenhum tipo de propaganda, né? Nem na fachada, nem dentro. Então, essa é uma questão também que deve ser fiscalizada. Né? E hoje em dia, com esse sistema de denúncia, a pessoa bate uma foto, né? O volume de ações tem crescido, né, nas últimas eleições por causa da facilidade que as pessoas estão tendo de denunciar. Não, nenhum tipo. Ele está perguntando se o santinho pode ser deixado em estabelecimento comercial. Nenhum tipo, nem cartaz, nem santinho. A pintura, o muro, isso aqui não está na lei. Algumas questões aqui, se você, não, a gente não vai encontrar na lei, são decisões do TSE, entendimento do TSE e de alguns tribunais. Tá? A placa em pintura é 4 metros quadrados, né, sendo permitida apenas uma placa por muro ou por terreno. Se houver 2 candidatos, um candidato a governador pode botar uma placa e um candidato a deputado pode botar uma outra placa. Não pode haver a junção de placas de um mesmo candidato. Então, uma placa de 4 metros quadrados aqui, eu boto aqui no meio outra placa, e no final do terreno outra placa. Aí isso aí vai dar o efeito ajudou. O senador pode ter uma placa, o candidato a deputado estadual uma placa, o federal pode ter uma placa, uma para cada, entendeu? O que não pode haver com o mesmo candidato com várias placas, com mais de uma placa. Então, isso aí já tem, aqui tem as decisões da Justiça nesse sentido aqui. Eu transcrevi algumas decisões nesse sentido. Né? São candidatos a cargos diferentes, né? Ou candidatos diferentes seria a interpretação mais correta. Né? Comitê, placa em comitê. Havia uma discussão, hoje está pacificado, se, né, no comitê o candidato poderia botar uma placa maior de 4 metros quadrados.
Então, para evitar, então o que acontecia? Às vezes o candidato, ele alugava um comitê com uma grande fachada numa avenida principal, só para botar uma placa gigantesca ali para fazer o efeito outdoor. Então, o TSE também entende que, mesmo no comitê, essa placa tem que respeitar os 4 metros quadrados. Né? Quanto à placa casada, tem que tomar cuidado. O ideal seria que as placas fossem separadas. Tá? Tem que configurar 2 placas. Se a placa for casada, tem que estar os 2 dentro de uma placa de 4 metros quadrados, se for uma placa única, entendeu? Caminhão-baú. No mesmo sentido, as pessoas, né, têm uma criatividade muito grande em querer burlar a legislação. Então, você impõe os limites e o candidato começa a imaginar o que ele pode fazer para fazer uma propaganda maior de 4 metros. Então, por exemplo, a questão do caminhão-baú, haviam candidatos que pegavam o caminhão-baú, alugavam e faziam também vários banners e deixavam parado, como se fosse um outdoor. De manhã parava num lugar, na tarde parava em outro lugar, e aquilo era um outdoor ambulante. Então, esse baú também, ele só pode ter uma propaganda de 4 metros quadrados. Eu vou falar mais à frente, mas sobre o critério, como é que se mede esses 4 metros quadrados, entendeu? Se é por face, se é o carro todo, ou se é cada lado do veículo, entendeu? Quando eu falar sobre o veículo, a linha de raciocínio é a mesma, entendeu? Impacto visual, né? A limitação imposta pela Justiça Eleitoral deve levar em conta não apenas a dimensão, mas sim o impacto visual da propaganda. O que quer dizer isso? Já houve casos de um candidato, ele plotar um ônibus, micro-ônibus. Então, a lateral do micro-ônibus é grande. Então, ele botou aquele ônibus de uma cor que chama a atenção, vamos supor, vermelho, verde, azul, abóbora, e no meio lá colocou a propaganda dele de 4 metros. E a Justiça Eleitoral que entendeu que, mesmo assim, mesmo a propaganda estando dentro dos 4 metros, o que vale é o efeito visual todo. E a propaganda foi considerada irregular. Então, ele teve que retirar a plotagem do veículo e deixar só a propaganda mesmo, com a pintura original. Então, você não pode pegar uma Topic, né, esses carros grandes, e plotar ele todo e só deixar 4 metros ali na lateral, não. A plotagem, o adesivo, não pode estar em cima de uma outra plotagem, porque chama muita atenção. Então, esse impacto visual é que a Justiça Eleitoral pretende coibir. Eu vou só terminar essas questões da propaganda. Ele perguntou sobre essas questões de adesivo. Né? João 2014, João vem aí. Só adiantando, isso configura, né, propaganda antecipada, sim. Tá? Configura propaganda antecipada, sim. Depois a gente terminar esse tópico, aqui a gente volta e termina com essa questão de propaganda antecipada. Até porque esse é um período muito crítico entre a convenção e o registro da candidatura, né? As pessoas já estão fazendo propaganda. Você pegar no Facebook aí, todo mundo já acha que já é candidato, e não pode. E nós estamos tendo um volume de denúncias muito grande, né, em cima dessas propagandas irregulares, principalmente com relação à propaganda antecipada, né? Então, é um período crítico. Então, qual seria o critério para se mensurar essa propaganda nos veículos, né? Seria o veículo todo, teria que chamar os 4 lados teriam que dar 4 metros, né? Você teria aí 3 correntes. Você fala, não quero correr risco algum. Então, você vai pegar toda a propaganda do veículo, somando os 4 lados, vai ter que dar 4 metros quadrados. A segunda seria de que consideraria cada lado. Então, eu poderia colocar 4 metros quadrados de um lado, do outro lado, atrás e na frente. E a terceira que eu acho que, se eu fosse candidato, escolheria, é que seria que você tem o mesmo campo visual.
Então, você deveria juntar a lateral do veículo com a frente ou a lateral com a traseira. Então, somando essas duas propagandas, não pode ultrapassar 4 metros quadrados, que é o campo visual que você vê a propaganda. Você não consegue ver o veículo todo, mas você consegue ver 2 lados, né? A lateral ou a frente, a lateral e a traseira não podem ultrapassar 4 metros quadrados. Existem decisões, como nessa aqui, né, de Santa Catarina, que fala plotagem fixada as laterais e a traseira de veículos de turismo ou de carga. Consideração de cada um dos seus lados para efeito da incidência. Então, nessa decisão aqui em Santa Catarina, por exemplo, eles consideraram cada lado como 4 metros. Mas, por prudência, eu aconselho sempre as pessoas a fazerem sempre com 2 lados, a frente e uma lateral. Plotagem de veículos. A legislação que foi aprovada em dezembro, que não vai ser aplicada nessas eleições, infelizmente, ela proíbe a plotagem de veículos. Como é que vai funcionar? Os veículos vão poder, nas próximas eleições, fazer aquele, atrás, vai botar o adesivo perfurado no tamanho do vidro. E, fora isso, vai ser possível colocar nas laterais um adesivo de 50 por 40, um adesivo pequeno de 50 por 40, só. É proibido aqueles adesivos maiores, plotagem, nem pensar. Plotar veículo é caro. Você fazer aquele envelopamento, que sabe? Envelopamento, né, em tese, não pode. A maioria dos carros você vai ultrapassar. Só um carro menorzinho que você não ultrapassaria. Mas as Tupiques, por exemplo, elas ultrapassam se você fizer o envelopamento do carro todo. Então, essa plotagem de veículos, né, de 4 metros quadrados, né, não pode ultrapassar nem o veículo, nem caminhão, aquela que eu falei, é a mesma em raciocínio. Trio elétrico, mini trio elétrico. Propagandas em árvores e jardins. Né? Propagandas em árvores e jardins. Jardins em área pública, e não jardins particulares. Né? Então, é vedada nas árvores, jardins localizados, né, nos muros, cercas e tapumes de obras públicas. Né? Independente de causar dano à árvore ou ao meio ambiente, tá? Não pode, em hipótese alguma. Não pode colocar, por exemplo, nem cavalete, nem placa também, mesmo que móveis nesses jardins também. Seria uma outra restrição. Propaganda ao longo de vias públicas. A Lei 2034, que é a reforma de dezembro, também houve alteração, que não vai ser aplicada agora. Pela alteração, nas vias públicas, não poderia haver nem o cavalete, nem bonecos, nem cartazes. Só poderia haver o que, então? Só poderia haver uma mesa para distribuir material e bandeiras ao longo da via. Né? Essas bandeiras não podem estar fixadas, elas têm que estar móveis. E o conceito de móvel, o que é? Elas têm que estar entre as 6 e as 22 horas. Se ela dormir, ela não é considerada uma propaganda móvel. Não, pode. Não, atualmente pode. Estou falando assim, nas próximas eleições é que não vai poder. Então, atualmente, você pode colocar, vai poder, nessa eleição ainda pode ainda, cavalete, boneco, cartazes, mesa de distribuição e bandeira ao longo da via pública, desde que não dificulte o bom andamento do trânsito e de pessoas e veículos. O que aconteceu nas últimas eleições? Em 2010, em Vila Velha, houve um número muito grande de cavaletes que eram colocados nas vias públicas. Aí, o que aconteceu? Os juízes eleitorais passavam com o caminhão, com os funcionários, e ia recolhendo esse material, né, que o juiz considerava irregular. Ele, como tem poder de polícia, ele pode recolher esse material. Recolher esse material, ele depositou tudo aqui na frente do TRE. Então, ficou aquela pilha de madeira lá, de placas irregulares que ele recolheu. Principalmente em Vila Velha. Nós tivemos um número muito grande lá de cavaletes grandes, que eles colocavam na via. Aí é uma análise subjetiva. O juiz pode entender que dificulta o trânsito, o outro pode entender que não. Então,
Essas são as últimas eleições que vai ser aqueles bonecos, né? Aqueles bonecos que ficam nas calçadas, né? Cavaleiros, os bonecos e os cartazes, vai ser a última eleição. Na próxima eleição, não vai poder mais colocar os cavaleiros e os bonecos. Só uma mesa e as bandeiras, desde que sejam retiradas às 22 horas. Carretinha ou bonecos fixos, né? É vedado. Aqui em Vitória, nós temos um costume, o pessoal faz umas bicicletas, uns carrinhos, né, pequenininho, faz aquelas propagandas. Se ele pegar aquele carrinho e deixar ele solto na via e não atrapalhar a via, ele pode fazer isso. Mas eles não fazem isso. Com medo de ser roubado, o que eles fazem? Eles pegam uma corrente, acorrentam em um poste, acorrenta na tampa de bueiro, né, que é muito comum. Se ele acorrentar, deixa de ser uma propaganda móvel e passa a ser uma propaganda fixa. E passa a ser uma propaganda irregular. Então, não pode fazer aqueles carrinhos que eles fazem e fixar e amarrar ele em algum objeto, né? Poste, enfim, qualquer objeto. Tá? Nem carrinho, nem bonecos fixos. Com relação à propaganda em bens públicos, né? Então, fica vedado qualquer propaganda, né? Pichação, inscrição à tinta, fixação de placa, estandarte, faixas, cavaletes e assemelhados. Nos bens cujo uso depende de cessão ou permissão do poder público. Aí é que entra o táxi e ônibus. Todo bem que tem concessão, né, que é serviço de concessão, não pode usar. Táxi não pode participar de carreata, e nem ônibus pode ter propaganda, nem ônibus nem táxi. Tá? Nos bens de uso comum também, aqui, né, cinema, clube, lojas, também não pode haver propaganda. Postos de iluminação pública, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros urbanos. Também não pode. Na próxima eleição, além de tudo isso que eu falei, o cavalete também não vai poder. Não pode, né, o cavalete, nenhum tipo de propaganda vai ser possível o cavalete. Propaganda em escolas em horário de aula, né? Horário de aula. Ou repartição pública. Na última eleição, vocês lembram? Teve um candidato que acho que foi pego fazendo panfletagem dentro do Tribunal de Contas. Aí eu lembro que saiu uma matéria, foi, né? O pessoal questionando se podia fazer aquilo ou se não pode. No mesmo sentido, se não pode na escola em horário de aula, também poderia, em nenhuma repartição pública, estar distribuindo, fazendo panfletagem, visitando. Tá? Já não pode, de forma alguma. Propaganda em bem público seria permitido somente nas dependências do Poder Legislativo, a critério da mesa diretora. Então, na Assembleia e nas câmaras, se a mesa diretora falar pode fazer propaganda, seria uma exceção. Seria um prédio público que poderia, porque a própria legislação prevê expressamente. Aí depende da mesa, entendeu? Depende da mesa. Você vê que nas últimas eleições, o Ministério Público, às vezes, questiona até carro estacionado em estacionamento da prefeitura, eles não querem que deixam, né? Isso aí, com relação à Câmara, quem decide é a mesa. Se ela entender que pode fazer propaganda, ela que vai liberar. Seria uma exceção, no caso. Com relação à propaganda de artistas e animador, eu não sei porquê, sempre me perguntam essa questão, né? A pessoa que é artista, ela pode exercer normalmente as suas atribuições, se é cantor, se é humorista, ela não pode misturar, ela não pode no show dela pedir voto, ou no comício ela não pode fazer o show dela, ou ela faz o show, ou ela faz o comício, não pode misturar as duas coisas. Tá? Então, ela pode exercer a profissão dela normalmente, desde que não tenha nenhuma conotação política nos eventos que ela faça. Não. Pessoas de TV, não. Pessoas de TV, a partir da convenção,
né, já não pode mais apresentar o programa. Não é nem no registro de candidatura. Então, se a convenção foi feita dia 10 de junho, por exemplo, ele, a partir de 10 de junho já não pode mais apresentar nenhum tipo de programa, não. Tem que se afastar. Apresentador de programa de televisão, você quer dizer? TV e rádio, não pode mais. Desde o registro, não é no registro, não, desde a escolha da convenção. Então, já estão proibidos já, tá? Os apresentadores. Trio elétrico. Trio elétrico só é permitido para sonorização de comício. Então, você botou lá o trio, ele funciona como um palco, né, na realidade. Andar com trio elétrico, você não pode. O que é trio elétrico? Todo carro de som que tenha mais de 20 mil watts é trio elétrico. A própria lei define isso. Tá? Já não pode, faz tempo que não pode trio elétrico, né? Trio elétrico faz tempo que não pode, né? Não, mini trio. Tem diferenciação de trio elétrico, mini trio e carro de som. Trio elétrico é quem tem mais de 20 mil watts. Mini trio é de 10 a 20 e abaixo de 10 é carro de som. Entendeu? Então, trio elétrico grandão só serve como palco e sonorização, parado. Rodando, pode rodar o mini trio, né? E o carro de som aqui também. Limite de decibéis, 80 decibéis de pressão sonora medidos a 7 metros de distância, entendeu? 7 metros de distância. Então, 80 decibéis é praticamente isso aqui. Eu acho que tem até mais. Tá? Mas isso tem que ser medido, não por quem está denunciando. É um pouco difícil. Você tem que denunciar, o juiz provavelmente vai mandar um oficial de justiça ir atrás do carro, verificar. Na prática é assim que funciona. Né? A não ser que a pessoa venha cometendo essa irregularidade de forma reiterada, aí você denuncia, vai lá, né? Não pode, na verdade. Né? Às vezes há uma dificuldade de se fiscalizar, mas poder não pode, entendeu? Então, o mini trio é de 10 a 20 e carro de som menos de 10 mil watts. Não, a escola, reuniões. A escola particular, ela entra naquela outra vedação, bem de uso comum, entendeu? A escola pública, ela não pode por ser bem público, né? Bem público ali. Então, os prédios públicos não poderiam ser panfletados. A escola particular, a restrição é porque é um bem de uso comum, igual a igreja também não pode. Padre não pode. Mas se o proprietário de uma escola particular reúne os funcionários para que um candidato possa explanar suas propostas, fazer sua apresentação? Não pode. A não ser que foi um local diferente da escola. Se for uma reunião em outro local, entendeu? Agora, fora do horário... Palestra para alunos, mesmo na escola particular, vedado. Só se ele marcar assim, no final de semana, quando a escola vai estar fechada. Aí, se ele marcar no final de semana, o que a propaganda não quer é que a pessoa receba aquela propaganda que ela não saiu de casa, né, para ir na escola, para ir na igreja, para ir no teatro, para ouvir propaganda eleitoral. E o que a legislação quer evitar é isso, essa propaganda surpresa, você ser abordado numa igreja, na escola, no teatro, por uma propaganda que você não quer. Entendeu? Okay. Você não quer ver propagandas, né? Televisão, você desliga a televisão. Rádio, você desliga o rádio. Você não pode ser pego de surpresa, entendeu? A pessoa está no estádio de futebol, no intervalo do jogo aparece lá a propaganda, entendeu? O pessoal panfletando. Então, quer dizer, esse tipo de situação que a legislação eleitoral busca coibir. Né? Sim. Pois não. Nós temos muitos candidatos, pré-candidatos, que são pastores evangélicos, enfim. Como é que se dá essa relação? Ele precisa deixar de pregar, de fazer o seu... Não, igual a questão aqui, fazendo um paralelo, é a mesma coisa do cantor, né? Do artista.
O pastor, ele pode pregar, continua pregando. Ele não pode misturar. Pregar e no meio do culto pedir voto. Não, só a presença dele não. Ele pode pregar normalmente. O padre pode ser padre normalmente, o pastor pode ser pastor normalmente. O que não pode é utilizar aquilo ali para, no meio de uma reunião, né, religiosa, fazer a propaganda. Isso que é vedado. Tá? Isso pode configurar abusos, pode dar cassação. Tá? Isso é uma conduta gravíssima. Marcelo, acho que o Damásio quer dizer também. Tonho dos Couros, é candidato a deputado federal aí. Sim. Ele vai contar piada, claro, né, no showmício, onde ele tiver. Pode fazer o show dele normal, só não pode pedir voto. Entendeu? E quando for pedir voto, ele não pode fazer show. Não, mas é isso que eu quero dizer. Ele está lá na caminhada e tudo, depois da caminhada, no final tem lá o mini trio, ele vai lá. É claro que ele vai contar piada. Na hora lá ele não pode, a legislação é clara. Não pode contar a piada, ele pode pedir o voto e vice-versa, né? Tem que separar. Piada, show é uma coisa, comício é outra. Tá? Uma conduta isolada, né? Contou uma piada, fez um show e tal, ela não afeta o processo eleitoral. Porque pode sair fazendo shows aí pelo estado todo, aí não poderia. Mas mesmo assim é bom evitar. Tá? Qualquer tipo de... As normas têm que ser respeitadas, entendeu? Qualquer tipo de restrição. Porque o objetivo dessas restrições é sempre trazer uma igualdade de condições entre os candidatos. Pois é, doutor, é justamente esse ponto que eu quero tocar. Não quero discutir aqui a subjetividade da lei, porque ela já é uma lei. Mas eu, como pastor evangélico, por exemplo, eu não saio na frente de quem não tem esse dom da palavra diante de 200, 300 pessoas no culto dominical, por exemplo? Se você só pregar, não. Se você pregar e, além de pregar, pedir voto, aí você vai sair na frente. Por isso que a lei veda. Entendeu? Você, nos usos das suas atribuições normais, né, não pode. Por exemplo, diferente, né, do candidato, por exemplo, da rádio e televisão, é diferente. A televisão tem que deixar de exercer as suas atribuições, porque o impacto é muito grande, entendeu? Aí ele aparece no programa dele, né, na televisão, apresentando, aí no horário eleitoral. Ele teria uma vantagem muito grande sobre os outros candidatos. Então, no norte do estado tem um candidato que é o Padre Honório, que está bem cotado até para se eleger. A Igreja Católica permite que ele celebre a missa. Então está igual a pergunta do Damásio. Pode, mas é isso que eu estou falando. Ele pode celebrar a missa. O que ele não pode é pedir voto na missa, entendeu? É a mesma questão do artista. Ele não pode distribuir, ele não pode panfletar. Ele não pode fazer isso. Ele não pode dizer assim, eu sou o padre aqui, sou candidato a deputado estadual, meu número é tal, votem em mim. Ele não pode fazer. De forma alguma. Sim, mas aí ele pode falar assim, ó, Jesus Cristo foi eleito, rei não, e tal. Vamos dar continuidade aqui. O carro de som também, a legislação era veda carro de som 200 metros. Sede do Poder Executivo, Legislativo, né, da União, Estado e Município. Sede de tribunais judiciais, quartéis, hospitais, casas de saúde, escola, biblioteca pública, igrejas e teatros, plano de funcionamento. Então, isso aqui não pode 200 metros ter propaganda. Por isso que nas eleições municipais, o que o juiz faz? Ele veda a propaganda de carro de som no município todo. Porque se o município é pequeno, se você vai para 200 metros para cá, você tem uma igreja, 200 metros para cá tem um hospital, aí tem uma repartição pública, enfim, o município que é pequeno, ele se justifica. Então, para evitar problemas, o juiz já proíbe a propaganda no município todo. Comício. O comício pode ser realizado de 8 às 24 horas, né? Sendo que no último dia, na quinta-feira que antecede a eleição, ele pode ter mais 2 horas, e até 2 horas da manhã. Comício não necessita de autorização. Tá? Ele só comunica, olha, vou realizar um comício em tal lugar, na rua tal, aí pede a polícia para interditar, se necessário for.
Distribuição de brindes. Isso aqui é muito importante. Aqui tem umas questões aqui que não está na lei e que são decisões do TSE e que são interessantes, né? Ou do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Então, o que fala? A distribuição de brindes, confecção, distribuição, né, de brindes pelo candidato ao comitê, né, de camiseta, chaveiro, boné, é vedado, cesta básica. Então, qualquer brinde que possa proporcionar uma vantagem ao eleitor é vedada. Camiseta para cabo eleitoral, ela é permitida, tá? Eu lembro em 2006, nas eleições de 2006, foi a primeira eleição que essa norma foi aplicada. E na época eu falei para o candidato, ao governador, que podia fazer essas camisas. Aí, na época, o outro candidato entendia que não podia, entrou com busca e apreensão. O tribunal, no início, entendeu que não podia, depois recuou, entendeu, na realidade, que o objetivo da lei é restringir a doação e não uniformizar. Você pode botar um uniforme no campo eleitoral e colocar ele para fazer campanha na rua. Questão de marcador de Bíblia. O pessoal sempre pergunta, marcador de Bíblia, pode ser doado, não pode? Marcador de Bíblia de papel não configura brinde. Não tem valor econômico aquilo. A não ser se fosse um marcador de Bíblia, aqueles de ferro, que é bonito, né? Aqueles marcadorzinhos de Bíblia que funcionam igual um santinho, não tem problema nenhum, não. Não funciona. O material gráfico, o santinho, a faixa, os cartazes, eles têm que ter o CNPJ de quem contratou e de quem produziu, a tiragem, uma mensagem no panfleto, não jogue esse impresso em vias públicas. No município a gente houver essa lei, né? Vitória tem, é obrigatório colocar. Isso aqui é uma obrigação que não está na legislação eleitoral, mas está no Código de Postura, então deve ser observado. Nome da coligação, né? Aí, se você é candidato a deputado, você bota o nome da coligação e o nome só do seu partido, né? Só a sigla do seu partido. Se você é candidato a governador ou senador, você tem que botar todos os partidos. É obrigatório também colocar o nome do vice, né? E o nome do suplente de senador, sendo que esse nome não pode ser menos que 10% do nome principal. 2. Não. Propaganda na imprensa escrita. A propaganda na imprensa escrita, primeiro, ela tem que ser sempre paga. O jornal não pode fazer doação para o candidato. Tá? Qualquer jornal, tá? Não pode ter doação. Só pode fazer propaganda paga. O candidato pode fazer 10 veiculações em cada jornal. E o tamanho vai variar. Os jornais, os maiores, né, igual a Gazeta antigamente, eram 1/8 de página. Revista e tabloide é 1/4 de página, revista e tabloide. Ok? Pode ser veiculada até a antevéspera da eleição. Até sexta-feira você pode veicular propaganda no jornal. E o jornal que tiver internet, divulgar o jornal na internet, também pode reproduzir essa propaganda no jornal dele na internet. A propaganda na internet, ela pode ser realizada até no dia da eleição, mas só pode ser feita onde? Sítio do candidato, partido ou coligação. Pode ser feita através de mensagem eletrônica, por e-mail, para endereço cadastrado gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação. O candidato não pode comprar malha direta para enviar mensagem, tá? Ele pode fazer propaganda também pela internet, blog, redes sociais, sítios instantâneos, cujo conteúdo seja gerado ou editado pelo candidato. Né? Então, Facebook. Facebook, eu entendo que vai ser a maior propaganda eleitoral, né? Vai ser até mais importante que a rádio e televisão nessas eleições. Né? Algum questionamento sobre Facebook? Não, né? Facebook pode. Pode. O site é o site normal do candidato. Não. Pode ser o site normal. Aí não esqueça de registrar a sua despesa lá no site na prestação de contas. Entendeu? Na internet é vedada a veiculação de propaganda eleitoral paga. Então não posso botar propaganda no Terra, UOL, Gazeta Online, qualquer site pago não pode ser feito. Entendeu? Só no site do candidato mesmo. Né?
No site das pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, também não pode. Site de órgão público, né? Logicamente não pode. A multa varia de 5 a 30 mil reais. Tá? A Justiça Eleitoral poderá determinar também a retirada da propaganda que contenha qualquer agressão, ataques a candidatos em sites, inclusive nas redes sociais. Tá? Doutor Marcelo. Pois não. No caso do Facebook, e ainda sobre lideranças religiosas, alguns têm programas em rádio, TV. Nesse caso, durante a campanha, eles podem reproduzir em parte ou de forma parecida esses programas no Facebook, por exemplo? Pode, não existe nenhuma vedação nesse sentido, não. Facebook, não. A vedação é rádio e televisão. Tá? A vedação não inclui internet, não. Pode ser veiculado, sim. É vedada a utilização de banco de dados de e-mail, né? Lá no artigo 24 da Lei 9.504, traz várias instituições que não podem fazer doação para a campanha. Então, é sindicato, né, o CIPES, entidade de governo estrangeiro, concessionário permissionário de serviço público, entidade de sindicato, pessoas sem fim lucrativo, pessoas jurídicas sem fim lucrativo que recebem recurso do exterior, entidades beneficentes religiosas, entidades esportivas. Essas entidades, além de não poder fazer qualquer tipo de doação, também não pode ceder o banco de dados dela. Tá? CBF, vou pegar o banco de dados da CBF para mandar. Não pode. Do sindicato, não pode. Da igreja, não pode. O candidato tem que ter o seu banco de dados. Propaganda por e-mail. É permitido você mandar propaganda por e-mail, desde que você bota o mecanismo em que a pessoa descadastre ou comunique, olha, não quero mais receber esse e-mail. Se a pessoa te comunicar que não quer mais receber esse e-mail, e no prazo de 48 horas você não excluí-la e continuar mandando, você vai pagar uma multa de R$100 para cada e-mail irregular que você mandar. A lei 12.891, né, de 2013, ela trouxe aqui a instituição de alguns crimes relacionados à internet, entendeu? Então, emitir mensagens ou comentários na internet para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato. Partido ou coligação. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa de 15 a 60 mil reais a multa. A pessoa contratada, né, também, crime de detenção. Então, quem contratou a pena de 2 a 4 e quem foi contratado, a pena é menor um pouquinho, né? A pena aqui é de 6 meses a 1 ano, mais multa de 5, né, a 30 mil reais. Todos os dois, quem contrata e quem é contratado. A propaganda no rádio e na televisão, e nos canais, né, televisão e TV por assinatura, né, ela vai ser liberada 45 dias antes das eleições. Tá? A propaganda eleitoral gratuita. O que veda a rádio e as TVs? Né? Vedação de rádios e TVs. A partir do dia 1º agora, já começou a vedação, não pode haver, o que não pode haver? Imagens de realização de pesquisas ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral, onde seja possível identificar o entrevistado ou que haja manipulação de dados. É vedado o quê? O uso de trucagem e montagem para degradar ou ridicularizar o candidato. É vedado também veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidatos. Então, a televisão não pode emitir qualquer elogio, né, ou crítica aos candidatos. A partir do dia 1º de julho. Também não pode dar tratamento privilegiado a nenhum candidato. Veicular ou divulgar nomes de filmes, novelas, minisséries, fazendo alusão ou crítica a candidato, né, ou partido político.
mesmo que dissimuladamente, exceto para propagandas jornalísticas ou de debate político, né? E, por último, aqui, divulgar nomes de programa que se refira a candidato, sobre aquilo que ele havia perguntado. Inclusive que coincida com o nome do candidato ou com variação nominal. Tá? Então, isso fica proibido a partir da convenção. Tá? Nós estamos terminando aqui. Então, a partir do registro da candidatura, é proibido apresentar ou comentar rádio, qualquer programa de rádio e televisão. Rádio poste, né? Por incrível que pareça, nas últimas eleições, teve uma ação lá que eu fiz a defesa, que a pessoa estava questionando o rádio poste. Vocês sabem o que é rádio poste? Sabe, né? Aquela rádio que em alguns bairros, tem na Serra, em Vila Velha, tem. Aqui em Vitória não tem, não. Acho que a legislação não permite, não. Rádio poste não é rádio, não é concessão. Rádio poste é um serviço de sonorização. É como se você contratasse uma peruinha para ficar rodando no bairro. Rádio poste é um contrato de serviço de sonorização. Pode ser contratado, entendeu? Embora tenha o nome de rádio poste, ela pode ser contratada, sim. Nós vamos passar agora só para direito de resposta, fazer só um resumozinho, como é que funciona o direito de resposta. O direito de resposta, você tem 3 prazos para você requerer o direito de resposta. Quando a propaganda for na horário eleitoral gratuito no rádio e televisão, você tem 24 horas para protocolar o pedido. Quando se tratar de programa normal da emissora, é 48 horas para pedir o direito de resposta. E 72 para imprensa escrita. Tá? Quando for imprensa escrita, 72 horas para você pedir o direito de resposta. Aí a lei não fala de internet. Qual o prazo para se requerer o direito de resposta na internet? Então, coube a jurisprudência dizer que o prazo é o mesmo do jornal, 72 horas, né? 72 horas é o prazo. Tá? O TSE, no mesmo sentido, decidiu 3 dias, né, que seria igual a 72 horas. Direito de resposta no Twitter. Cabe pedir direito de resposta? Alguém falou mal de você no Twitter, você pode pedir? Pode pedir, já é o posicionamento, né, do TSE, dizendo que é cabível direito de resposta quando a ofensa é veiculada através do Twitter. Facebook, no mesmo sentido, decisão do TRE aqui, até do Espírito Santo, das últimas eleições de 2012, dizendo que é possível, sim, o pedido de resposta no Facebook. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dá-se-á no mesmo veículo, espaço, local, horário, página eletrônica e tamanho, caracteres e outros elementos elementos de realce usados na ofensa, até 48 horas após a entrega da mídia. Tá? Então, tem que ser utilizado o mesmo tempo. Na internet, na televisão, o mínimo é 1 minuto. Se alguém for lá e te xingou 10 segundos, você vai ter 1 minuto para se defender. Não pode ser proporcional, porque às vezes a pessoa faz um ataque, chega lá e fala, olha, o candidato tal é ladrão, roubou não sei o quê. Deu 5 segundos, 10 segundos. Em 5, 10 segundos, ele não vai conseguir se defender de uma mentira, entendeu? Então, por isso que a legislação bota esse tempo mínimo dele de 1 hora. Tá? Nós estamos terminando aqui. Requisitos para concessão de direito de resposta. Né? Então, ela tem que, a propaganda ela tem que ter o quê? Uma imagem ou afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa, ou sabidamente inverídica. Aí, nós teríamos aqui, no caso, a concessão de direito de resposta com um desses 4 requisitos. Né? Calúnia, injúria, difamação ou no fato sabidamente inverídico. Mas o que seria esse fato sabidamente inverídico? Né?
A mensagem, para se qualificar em uma mensagem sabidamente verídica, ela deve conter uma inverdade flagrante que não apresenta controvérsias. Não cabe você, dentro do processo, no direito de resposta, ficar discutindo se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Então, a pessoa tem que saber que aquilo que ela está divulgando, né, é uma verdade sabidamente verídica. Fatos noticiados pela imprensa. Né? Em tese, os fatos noticiados pela imprensa não são sabidamente verídicos. Tem uma restrição quanto a essa questão, porque o que acontece? Muitas vezes o candidato, ele planta informações falsas, passa notícias falsas sobre o seu adversário. A imprensa faz uma notinha. Em tese, se você não questionar, não entrar com direito de resposta por aquela notinha que saiu naquele jornal, ele poderia usar aquela matéria de jornal e ir para a televisão, olha, conforme matéria que saiu no jornal A, B, C ou D, o candidato tal está sendo patrocinado pelo narcotráfico. A notinha que foi plantada ali no jornal. Né? Há uma corrente, né, que entende que se você não questionou isso lá atrás, você não poderia questionar no direito de resposta. Entendeu? Dizer que aquilo é mentira, sabe da minha verídica, se você ficou quieto lá atrás. Eu não concordo muito com essa tese, não. Acho muito perigosa. Senão você vai ter tudo, vai ter que processar todo mundo. Todo jornal que falar mal de você, você vai ter que processar, pedir o direito de resposta, sob pena de aquela mentira se tornar uma verdade, para efeito jurídico, entendeu? Não, com certeza, né? Eu estou assim, dando uma... Né, não ocorre com frequência, mas se ocorrer, na realidade, ou o próprio direito, eu falo, não precisa nem processar, às vezes conversar com o editor abre um espaço lá, dá o direito de resposta, o contraditório, e já fica, a minha orientação é essa, saiu alguma coisa sobre você que não é verdade, às vezes você está na reeditação da campanha, deixa para um lado. Não deixa para um lado, não, que depois aquele negócio, se for para propaganda na rádio e televisão, pode dar trabalho, entendeu? Talvez você não consiga o direito de resposta se você não pleiteou na época certa. Então, mesmo que você peça lá para ver essa correção, acho que é interessante. Tá? Ele tem que tomar cuidado, isso que eu estou te falando, porque a própria adversária, às vezes, planta notícias nos jornais, para que aquelas notícias, ele utilizar aquilo na propaganda. Porque uma coisa é você chegar assim e falar assim, olha, fulano de tal recebe dinheiro do crime organizado. E outra coisa é você chegar na propaganda e dizer, olha, conforme saiu no jornal Z, o candidato tal recebe dinheiro, entendeu? Estou dando um exemplo, assim, mas aí você pode encaixar N situações, entendeu? Então, isso aí tem que tomar muito cuidado. Qualquer notícia que sair que não for verdade, peça uma retratação, dê um esclarecimento no jornal, para evitar que isso pode não ser usado contra você. Exemplo de questões que foram analisadas, se cabe direito ou não de resposta aqui. Nós estamos finalizando aqui, só os 4 casos aqui. A propaganda diz o seguinte aqui, ó, afirmações no sentido de que o adversário não tem competência para exercer seu cargo, que disputa ou sua vitória seria o caos, porque as ideias que defende são antigas e superadas. Não justificam a concessão de direito de resposta. Isso está no campo da crítica, entendeu? Não houve a calúnia, injúria de difamação, e nem houve aqui um fato sabidamente inverídico. Insinuação da existência de caixa 2 em campanha. A insinuação da existência de caixa 2 de campanha, ofensa, deferimento. Se a propaganda eleitoral gratuita não se limita apenas a reproduzir fatos noticiados pela mídia, imputando ao candidato com obrigação adversário a prática de ato ilícito, ainda que indiretamente, defere-se o pedido de direito de resposta. Tá? Então, aqui ele acusou o cara da pessoa de caixa 2. Tá? E caixa 2 seria crime, então, em tese, ali haveria uma calúnia, em tese. Né? Atribuições a candidato adversário, né?
que o comando de privatização de empresa ocorreu durante o governo que não participou. Então, ele fez uma atribuição que não era verdadeira e isso ensejou o direito de resposta. Finalizando aqui, nós temos aquela questão do mensalão. Em 2006, né, o TSE teve uma enxurrada de ação. A oposição batia muito no PT. Então, aqui, ó, veiculação de notícias referente ao mensalão, Valdomiro, Caixa 2, no PT, dólar na cueca, corrupção nos estádios, nas estatais, né, máfia das ambulâncias. Com a afirmação, o Brasil vive a maior crise de sua história, seguida da pergunta, e você ainda acredita no Lula? Isso aqui não foi dado direito de resposta. Tá? Então, basicamente, essas são as questões que eu queria passar para vocês sobre a legislação eleitoral, sobre, né, o processo que nós estamos passando, e deixar o contato, né, o nome, o telefone, o e-mail, para que vocês, né, quem quiser tirar algum tipo de dúvida, pode anotar aí o telefone, o e-mail, e a gente vai ficar à disposição. Caso surja algum questionamento, né, vocês podem, vai ficar aberto para vocês encaminharem as perguntas. Mais algum questionamento? Ah, tá. Aqui, Dara. Nós estamos atuando lá na campanha do Padre Honório em Nova Venécia, candidato a deputado estadual. Eu gostaria depois de conversar com o senhor para agendar, de repente, uma possível ida do senhor lá, para falar para o grupo. Não, tudo bem, está à disposição para ajudar a esclarecer, né, todas as questões do processo eleitoral. Bem, nós estamos aí chegando a meio-dia, né, dentro do horário programado. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os jornalistas que compareceram, né, sabemos que muitos já se foram aí por causa do horário, né, tem que pegar aqui, né, começar a trabalhar agora, e colocar à disposição. Qualquer dúvida, vocês têm meu telefone, para anotar o telefone e o e-mail, pode entrar em contato que a gente vai tentar esclarecer, ok? Muito obrigado e até o próximo encontro.